Bom dia. Eu vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo no meu parto. Eu acho que ninguém deveria passar por isso. E esses dias eu senti muita vontade de contar um pouco sobre o meu relato de parto, um desabafo, assim, do que aconteceu comigo. Eu sempre quis ter um parto normal. Sempre, assim, desde novinha eu imaginei que se eu engravidasse seria um parto normal. Eu tenho alguns miomas e eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que estava grávida. Eu imaginei que eu nem pudesse engravidar, assim, por conta desses miomas. Mas enfim, minha gravidez não tinha nada que dissesse que era de alto risco. Ao contrário, minha gravidez foi muito tranquila. Não senti nada. Demorei até pra descobrir que estava grávida porque eu não senti nada assim. Eu fiz um teste só, acho que meio só curiosidade, assim. Caraca, eu senti teve um dia que eu senti um cheiro de arroz, senti vontade de comer. Aí eu falei, estranho, só se estou grávida. E eu fiz uns 2 testes de gravidez e deu negativo. Deve ser o Covid. Tudo é Covid, né? Enfim. Então, mas aí, quando eu descobri que estava grávida, eu falei, eu quero um parto normal. Na verdade, me assustava, porque todo mundo falou assim, você quer normal ou você quer cesárea? Eu falava, eu não quero nada. Eu tava muito assustada, eu tava com muito medo do parto. Muito medo de uma cesárea. Medo do natural, do normal. Também estava com medo. Mas eu falei, não, mas eu vou ter minha filha, vai ser parto normal. Então eu conversei com a médica, eu falei, eu quero ter normal e eu tô querendo ter lá na casa de parto, São Sebastião, eu já tinha ido lá, já tinha me informado e tava tudo certo que eu poderia ter a minha filha lá. Então, minha médica falou, então faz pilates. Eu falei, aí eu pensei, né, até pesquisei, pensei em fazer pilates, mas por conta da pandemia eu achei melhor não ficar saindo tanto de casa. Então, mas eu falei, não, mas eu vou. Eu comecei, fiz uma mãe sarada a parte da gestante. E também fazia muita caminhada. E fiz agachamento, cox, caminhada. Gente, eu fiz tanta coisa. Eu falei, não, eu vou começar a fazer algumas coisas que favoreça o parto normal. E assim fui fazendo. E tava tudo tranquilo. No final da gestação, eu comecei a apresentar pico hipertensivo, né? Que é a pressão alta. Comecei a ter a pressão alta no final da gestação. E a médica falou, olha, é bom você ir na casa de parto pra saber se você pode ir lá, se você vai poder ganhar sua filha lá, porque como eu já tava nisso, que ia ser na casa de parto, então não tava pensando muito em hospital e outras coisas mais. Mas aí eu fui, e pra minha surpresa eles falaram que eu não podia ter minha filha lá por conta do mioma. Aí minha médica falou, não, olha, o seu mioma é fora do útero, não atrapalha, não tem problema. Mas se eles estão inseguros de fazer o seu parto, é melhor que você não faça. Aí depois, conversando com outra colega, com outro enfermeiro de lá, ele falou, olha, se eu tiver de plantão aqui, eu faço o seu parto, pode vir pra cá. Então assim, tava contente, porque tava saindo de acordo com o que eu gostaria. Aí por conta disso, no final da minha gestação, eu comecei a ir muito pro hospital. E direto eu ia pro hospital, pressão alta. Fui no HMIB algumas vezes, fui no HUB outras vezes. Das últimas vezes que eu fui no hospital, eu fui no HMIB e a médica fez uns exames de sangue e passou ultrassom, passou uns exames lá pra me fazer lá mesmo e me internou. Ela falou, olha, eu fiquei um pouco preocupada com o seu exame de sangue, então acho melhor te internar. O que você acha? A gente começar a já induzir logo. Aí eu fiquei feliz porque eu não sentia nada, assim. Se eu começasse a sentir uma cólica, sabe aquele falso trabalho de parto que começa? Então, se eu estivesse sentindo alguma coisa, eu poderia pensar, não, meu parto vai chegar e vai ser natural, não vai precisar induzir, não vai precisar de intervenções desnecessárias. Só que eu não sentia nada. A única coisa que me incomodava era que a barriga já estava bem grande e estava comprimindo um pouco de outro, assim, senti um pouquinho de azia no final da gestação. Foi a única coisa assim que eu senti. Um pouco de azia só no final da gestação. Era muito pouquinho, assim. Minha gravidez não me atrapalhava em nada, assim. Um pouco de cansaço quando eu andava muito, que era normal, um barrigão daquele tamanho, né? Mas, tirando isso, nada. Um dia antes de eu ir pro hospital, gente, eu fazia caminhada assim de 1 hora e eu caminhava na maioria das vezes sozinha, não sentia nada. Nada. A não ser vontade de eliminar a diurese, né? Na rua, assim, caminhada longa. Tinha vezes que eu caminhava assim uns 30 minutos, aí chegava numa padaria,
Eu usava o banheiro pra poder conseguir voltar os outros 30 minutos. Mas tirando isso, não tinha assim, nada. Fazia exercício, agachamento, tudo sem nenhum problema. Dançar, gente, fiz altas musiquinhas, TikTok. Tinha uma música que é de um Despacito, que foi gravada na casa de parto. Eu assistia essa música todo dia, eu falava, meu parto vai ser assim, vai ser natural, vai ser na casa de parto, e eu vou dançar. Eu falava, eu vou dançar quando eu estiver dilatando, quando eu estiver no final do trabalho de parto, eu vou gravar um TikTok. Nossa, pensa assim, na felicidade que eu achei que, eu realmente achei que ia ser assim. Mas a vida é sempre cheia de surpresa, né? Então, ela me internou para iniciar a indução, só que quando foi no período da manhã, no dia seguinte, trocou de médico. A médica falou que eu podia esperar, que não tinha minha gravidez estava tranquila, que ela não achou necessária a indução. Me mandou para casa, sem realizar os outros exames que a médica pediu. A ultrassom não foi feita. E sem nem verificar os meus sinais vitais. Cheguei em casa, pressão altíssima, alta. E eu tava tão cansada que eu nem questionei, assim, nada. E eles falavam que lá não era a minha região, eu tinha que ir no meu local onde eu deveria fazer meu parto seria no HUB. E eu cheguei em casa, almocei e voltei pro hospital, só que aí eu fui pro HUB, porque ele já tinha me dispensado lá. Cheguei no HUB, pressão alta. Eu cheguei lá à tarde. A médica que me atendeu, muito gente boa, muito atenciosa, pediu um exame de sangue, pediu outros exames, pediu o cardiotoco. Só que o hospital estava muito cheio, muito cheio. E nessa, você tem ideia, eu cheguei à tarde, eu fiquei lá, ó, esperando o cardiotoco a tarde todinha. Quando foi 2 horas, ia dar quase 2 horas da madrugada, eu muito exausta, veio um outro médico plantonista, me avaliou, falou que meus exames, não, essas alterações são bobas, não tem importância, você pode esperar até 41 semanas. Não realizou o exame e ele foi super, super grosso, assim. Também eu tava tão cansada, eu só queria descansar. Eu fui pra casa. E mais uma vez, cheguei em casa, verificando a pressão, tava 16 por 101, 103, uma coisa assim. E detalhe, pela data da última menstruação, a DUM, eu iria completar 41 semanas. E pela data da ecografia, seria 40 semanas, dava a diferença de quase uma semana. E o pai da minha filha me pressionando, você vai deixar acontecer alguma coisa com a minha filha? Não, a gente não pode ficar esperando, E ele estava me pressionando demais em relação a isso também. Aí eu falei pra ele assim, olha, vamos fazer assim? Vamos esperar fechar as 40 semanas pela data da ultrassom? Porque eu não aguento mais, eu tô cansada demais. Eu falei, nossa, não tenho mais nem força de ficar muito cansada. Me dá esses dias, acho que faltavam uns 3 dias. Falei, dá esses 3 dias, assim, sem fazer nada, a gente vai ficar só em casa. Aí assim a gente fez, eu fiquei em casa, ele foi trabalhar, ficou trabalhando esses dias, eu fiquei em casa. E nesses 3 dias, do mesmo jeito, eu fiz caminhada longa, eu fiz exercício. Aí antes disso, como eu não sentia nada, eu fiquei pesquisando indução natural, que seria caminhada, os exercícios, Então assim, por isso que eu comecei a fazer caminhar e beber bastante líquido, que também dizem que ajuda. Aí eu pesquisei um chá, aí falaram que era muito bom, e pesquisei sobre o chá, o risco, o benefício, se teria problema pro bebê. E achei um shake que o pessoal falou que é um milagre, que era batata. Ou se você tomar esse shake, você vai entrar em trabalho de parto. Aí eu pesquisei esse shake, pesquisei os ingredientes, e eu falei assim, olha, se eu tomar esse chá, entrando em trabalho de parto ou não vai fazer mal pra minha bebê. Eu pesquisei. Então eu falei, eu fiz por conta própria, pesquisando na internet. Fiz. Muita gente falou assim, olha, no segundo eu entrei em trabalho de parto. Acho que eu tomei 4, não foi assim, seguido, assim, respeitando os intervalos. Eu tomei 2 antes de ser internada lá na HMIB, em nada. E quando eu voltei pra casa nesses 3 dias, eu tomei mais 2 e tomei o chá. Nada, nem sinal.
Aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu já vi casos da minha família. A minha prima, a minha esposa do meu primo, novinha, 16 anos. Ela tava assim, tipo igual eu, sentia nada. A gravidez super tranquila, não tinha nenhuma intercorrência. E ela ia pro hospital, não, dá pra você esperar. Dá pra esperar, não tava sentindo nada, né? Olhava os batimentos do bebê, tava bom. Mandava pra casa. Mandando pra casa, dá pra esperar, dá pra esperar. Quando fizeram a cesárea nela, porque o médico do pré-natal dela falou, não, você não pode mais esperar, não. E conseguiu lá internar ela, porque o médico do pré-natal dela, tipo, meio que foi lá e falou, porque não iriam fazer o parto dela. Não naquele dia. Ela estava saindo do hospital quando encontrou o médico do pré-natal dela. Ela falou, não, na rede pública, sabe? Você vai ter sua filha, não. Você não tem mais como você ficar esperando, não. E fez uma cesárea de emergência e a neném dela nasceu viva, mas questão de minutos a neném faleceu. Então, tipo assim, essa era a minha preocupação. Esperar até quando? Esperar até quando? A minha tia também em São Paulo, agora em dezembro, recente, perto da minha filha nascer, ela do mesmo jeito, com as duas filhas dela foi a mesma coisa, ela não sentia nada. A primeira filha dela foi internada assim, já quase nas últimas, quando quase não tinha mais jeito. Sorte que a filha dela nasceu bem, assim, precisou de ir pra UTI, precisou de incubadora, mas sobreviveu, ficou bem. A segunda, mesma coisa, ela não entrava em trabalho de parto, e o hospital, não, dá pra esperar, vamos esperar até 40, vamos esperar até 41, vamos esperar até 42, que é o limite máximo, né? E o irmão dela, meu tio, falou assim, olha, não fica esperando acontecer algo ruim com a sua filha, não. Vai no particular, vê como é que tá sua filha. E ela foi, se precisar a gente faz empréstimo, a gente dá onde a gente arruma dinheiro. Aí eles foram no médico, o médico falou, olha, não dá pra você ficar esperando. Sua filha pode ir a óbito se você esperar mais. E fizeram, né, no particular, ela arrumou dinheiro, pagou. A filha dela precisou de incubadora, precisou de UTI, passou dias internada, porque a neném já estava entrando em sofrimento e os médicos falando que dá pra esperar. Então, por conta disso e milhares de outros casos, que a gente sabe que tem muitos e muitos casos desse mesmo jeitinho, né? Esperar e até quando. E por conta da pandemia, o meu pré-natal, eu fiz o pré-natal direitinho, mas eu achei uma série no YouTube, a série Gerar. E eu e o pai da bebê a gente diz que foi o nosso pré-natal, assim, porque foi perfeito, assim. Batia certinho, assim, tudo que ele falava. E ele falava, quando tava no final, no 9º pro 10º mês, ele falou sobre isso. Falou, olha, não vale a pena ficar esperando. Vamos fazer uma cesárea. Aí pronto, aí foi que o meu marido desesperou. Não, a gente tem que fazer. Vamos arrumar dinheiro, vamos fazer. Eu falei, não, vai dar certo. A gente vai. Então, quando completou as 40 semanas pela ultrassom, a gente voltou no hospital. Aí ele falou, agora a gente só vai sair quando a nossa filha nascer. Eu, tá bom. E aí fiz exame, a médica falou a mesma coisa, dá pra esperar. Não, doutora, não. Aí eu contei essa história pra ela, falei, olha, ela falou, olha, dá pra esperar, mas como você tá muito assim, muito ansiosa, muito tensa, assim, com tudo que já aconteceu, então a gente vai te internar e vai fazer a indução, tá bom? Eu, tá ótimo. Aí fiquei muito contente, assim, porque ela falou que dava pra esperar mais. Então eu fui internada. Acho que no dia, se não me engano, no dia 6. Isso, eu tinha ido pro hospital de manhã. Fiquei de manhã inteirinha no hospital. Fui atendida no final da tarde, que ela falou que ia me internar. E fez exames, aí até saiu o resultado e tudo. Saí pra almoçar, voltei. E aí ela falou, olha, eu vou te internar, só que o hospital tá muito cheio. Então você vai ter que ficar esperando surgir uma vaga. E eu, tudo bem. Então a gente ficou lá na porta do hospital. Quando foi à noite, de frente ao hospital, a gente conseguiu estacionar o carro bem na porta. E a enfermeira falou assim, olha, se você quiser ficar no carro, eu estava cansada, né? O dia todo lá. Se você quiser ficar no carro, quando surgir uma vaga eu te chamo, tá bom. A gente a gente ligou, pediu iFood e jantou dentro do carro. E ficou lá até, acho que quase meia-noite, ou era mais de meia-noite, quando a enfermeira me chamou. E eu entrei lá pro centro obstétrico, né? Ela falou, olha, mas a sua indução vai começar só pela manhã. Eu, tudo bem. Aí eu falei, vou descansar um pouquinho. Gente, como que descansa? Aí tinha uma outra
gestante do meu lado, entrando em trabalho de parto, e aquela gritalhada toda, e foi bem intenso, assim, o trabalho de parto dela. Então, assim, sempre tava entrando e saindo gente lá, ganhava neném, saía, e entrava outra, e eu lá, esperando. Aí quando foi de manhã, começou a indução, e com comprimido, por via vaginal. Aí foi, e nesse intervalo, nossa, era tanto residente vindo fazer toque, assim, desnecessário. E eu, assim, sabe quando você não quer guerra com ninguém, você só quer paz, e você tenta ir relevando? Teve uma residente que fez toque, nossa, mas doeu tanto, eu falei, não, chega, tá doendo. Ela, não, a gente fez, ela pegou, falou que eu tava com 3 centímetros. Gente, sem contração, não tem dilatação. Então, pra que tanto toque? Eu não tinha contração, então não tinha por que ter dilatação. Não tinha. E realmente não tinha. Mas ela falou que eu tava com 3 centímetros de dilatação. Ai, até pensei, nossa, se fosse verdade seria muito bom. Seria bom, mas não era. E é tanto que depois veio outro, mais tarde, aí fez outro toque. Aí falou, olha, você não tá... Tava 0. Depois, você tá com um centímetro, tá iniciando menos de 1 centímetro. E nisso foi. Aí foi indo até quando foi pro terceiro, acho que foi o terceiro comprimido a introduzir, o segundo, o terceiro, não lembro direito. Aí eu comecei a sentir contração, e começou de forma moderada e foi aumentando. E tava indo tudo bem. À tarde, quando foi à noite, eu gravei um videozinho de TikTok, tava super feliz, falei, vai dar certo, vai ser assim, não vai ser totalmente igual eu queria, porque eu não queria ter no hospital, mas vai ser bom. Eu vou conseguir dançar no meu parto. E fiz um videozinho de TikTok e as contrações aumentando. À noite, eu já tava com contração, eu sempre não tava sozinha, sempre tinha alguém lá nos corredores, né? Aí eu ia, conversava, e a gente, na hora das contrações, e a gente sempre contando. Meu nível de contração, eu não lembro, assim, eu já tentei lembrar esse dia, eu não consegui lembrar quanto que eu tava de contração nesse dia. Mas tava, tipo, bem similar à minha colega, que tava com 8 centímetros e eu com 0. Tava assim, eu falei, caraca, então eu pensei, já deve ter dilatado muito, assim, porque tava bem efetiva essa contração e tal. E eu passei a noite inteira sentindo contração, andando no corredor, fazia agachamento e tudo mais. Tava super bem. Quando foi de manhã, no dia seguinte, na troca de plantão, veio um médico e falou assim, vou me iniciar com ocitocina. Eu, não, ocitocina não. Eu não quero ocitocina não. Eu tava indo tão bem com comprimido, só que não dilatou. Nessa história toda, eu acho que estava com quase 2 centímetros. Isso na de manhã, né? E ele falou, vamos romper a bolsa. Eu falei, não quero. Falei, não, vamos esperar um pouco mais. Aí ele pegou e aí colocou o diacho da ocitocina. Aquilo não é de como, não sei não. Ela entrou com a ocitocina. Foi na hora, assim, ó, colocou a ocitocina, foi assim. Meu nível de dor que tava aqui foi às alturas. Foi de repente. E eu comecei, nossa. E à noite, no dia seguinte, tinha pessoas lá entrando no trabalho de parto. Era até uma colega minha que a gente fez amizade lá. E ela gritava e falava, vão me matar. E eu ficava pensando, outra falava assim, eu quero ir embora. Sei lá, não sei, elas gritavam lá um monte de coisa e eu falava assim, quando for comigo eu não vou fazer isso não. Eu vou ficar quietinha. Não vai ser assim não. E, gente, foi de repente. Eu entrei e deu a louca. Nunca imaginei que eu ia fazer aquele escândalo. Eu falei tudo que as outras falou e mais um pouco. Tá errado, isso tá errado, tá muito forte. Eu gritava. E era assim, ó, eu tava deitada, eu ficava assim, ó, na cama, rolando pra um lado pro outro. Era de enlouquecer a dor. Então eu falei pro médico, não, isso tá errado, tá muito forte. Ele falou assim, a gente vai aumentar mais. Eu, não, mas já tá forte demais, tá doendo demais.
Gente, não era normal aquilo. Não era. Era necessário ocitocina? Talvez sim, mas o nível, o total de gotejamento estava muito, muito intenso. E eles aumentaram. Nossa, eu nunca imaginei que eu sentia aquilo. Era dor demais. Assim, tô te falando, eu mal conseguia caminhar. Tipo assim, uma pessoa que tava caminhando, fazendo agachamento, feliz, assim, mesmo com as cólicas, eu tava lá. De repente, eu mal conseguia andar. Eu mal conseguia falar de tanta dor, eu só gritava. Gritava. Nossa, nunca imaginei que eu iria gritar e chorar tanto. Chorava feito criança, assim. Foi muito intenso. E quando foi... Aí os médicos, vamos romper sua bolsa. E dilatação? Quase nada. Nada. Vamos romper sua bolsa? Eu, não quero, porque, sei lá, não queria. Aí teve um horário que a médica veio me avaliar. E ela perguntou se eu tava vendo estrelinha. Ô, gente, a dor que eu tava sentindo, eu tava quase vendo até navio, não sei qual a relação. Mas, imagina estrela. Falei, tava. Não foi na hora que ela falou, mas eu tinha visto os pontinhos brilhantes mais cedo. Aí ela falou assim, então, isso já tava na tarde. Então vamos iniciar com a medicação. Não lembro qual era a medicação. Só que a gente vai ter que colocar uma sonda. Eu falei, não quero sonda. Aí ficava gritando, eu não quero sonda. Aí ela deduziu que eu estava mentindo. E ela falou alguma coisa lá, não lembro como que ela falou. Eu falei pra ela, eu falava assim, louca, eu não tô mentindo. E chorando, e gritando, eu não tô mentindo, mas eu não quero sonda. E acho que antes disso a bolsa tinha rompido. De forma natural, eu acho que foi de tanta dor, de tanto rolar pra um lado e pra outro. E depois, eu não lembro bem a ordem. E o médico falou, vou fazer o toque. E eu, gente, eu imaginei que eu já estaria assim com 7, 8 centímetros, sabe? Aí ele falou, sua bolsa tá íntegra. Eu falei, mas já rompeu. Aí ele, não, então rompeu o superior. Aí vamos terminar de romper? Eu, tá bom. Ele terminou de romper. Quando rompeu a bolsa, o líquido amniótico estava meconizado. Tinha fezes da neném. E sabe quanto que eu tava de dilatação? 2 centímetros. Aí eu já tava preocupada com a minha bebê, mas aí eu veio a preocupação maior ainda, porque, gente, se tinha cocô dela, é bem provável que ela já tava entrando em sofrimento. Porque pro neném fazer cocô dentro da barriga, que tem 2 casos, né? Pode ser maturação intestinal, faz o esfíncter relaxa, o bebê evacua, ou o sofrimento. E eu acredito que seja isso, porque o tanto que eu tava sofrendo, eu ficava imaginando minha filha também poderia estar sofrendo. E o pai dela falou, você vai machucar minha filha. Eu rio, assim, agora a gente ri assim contando, mas sei lá, ninguém deveria passar por isso. Mas rolava assim na cama. E então eu fiquei muito preocupada, mas continuaram. Pra eles eu ia ter o parto normal, eu acho, né? Pra eles eu ia ter parto normal. E eu fiquei lá. Eles me mandavam ir pra um banho de chuveiro. Eu voltava desfalecida, assim, da cor de branca, pálida. A sensação era que parecia que eu tava morrendo. Tô te falando, eu gritava. Vocês estão esperando o quê? Eu vou morrer desse jeito. Era muito doce. E teve uma hora que eu falei pro Marcelo, pai da neném, eu falei, vamos embora, eu não quero mais ficar aqui não. Ele, não, você vai conseguir, a gente vai conseguir. E minha médica já tinha falado, olha, se você não tiver um apoio, você não vai conseguir, mas eu não entrei no trabalho de parto natural, mesmo se ele tivesse me ajudado mais em relação à massagem, a apoio, mesmo assim eu acho que eu não iria conseguir, porque eu não estava dilatando. Não foi só a dor que eu não dei conta, eu não dilatei. E ele falava pra mim assim, não era assim? Não foi você que quis parto normal? Você achou que não ia sentir nada? E continuava lá no celular. Eu falei, sim, eu queria parto normal, natural. Não esse sofrimento, não induzido, não assim, desse jeito. Não era desse jeito que eu queria, não era.
E foi. E eu não sei, da hora que rompeu a bolsa, que eles terminaram de romper a bolsa, pro momento que pra minha filha nascer, eu não lembro quanto tempo eu fiquei nesse intervalo. Eu sei que ainda ficou um tempinho e eu preocupada, e não vou fazer nada. Não vou fazer nada. E eu falei, não, eles vão deixar acontecer alguma coisa com a minha filha desse jeito. Aí eu chamei a médica, olha, eu não aguento mais, essa citocina tá forte, olha isso, não tá certo, eu gritando. Aí ela falou assim, olha, eu vou desligar a sua citocina, vou fazer um parto e eu volto pra te avaliar. E eu, tá bom. E ela foi, e eu falava pro Marcelo, vai lá chamar a médica, chama ela. E ele, calma, ela vai fazer um parto. Não, eu não consigo mais esperar, não dá. Nessa história, acho que demorou mais de 30 minutos. Mesmo com a ocitocina desligada, né? A ocitocina já estava na corrente sanguínea, então não tinha o que fazer. E eu falei... Aí ela chegou, eu falei pra ela assim, olha pra mim, olha no meu rosto, olha pra mim. Eu falava pra ela, assim, não lembro assim o tom de voz, mas eu falava, olha pra mim. Eu não aguento mais. Não dá. Olha pra mim. Então ela olhou no meu rosto e disse assim, não é necessário uma cesárea, mas eu vou fazer porque você tá pedindo. Tipo assim, olha, segundo o Marcelo, pai da nenê, 18 horas de sofrimento, porque de internação já tinha mais. Do tempo que iniciou a indução, desde o comprimido intravaginal até o final da ocitocina, dava o quê? Umas 33 horas, assim, da indução. Mas ele falou, eu não contei, ele falou que do momento em que comecei a sofrer, assim, de sentir dor, ele falou que já tinha mais de 18 horas. Então, assim, líquido amniótico mecanizado, 18 horas de sofrimento, dilatação 2% e o sofrimento e a dor que eu tava sentindo. Isso tudo não é nada e não precisava de uma cesárea? Não precisava? Eu fiquei pasma, assim. Na hora eu só pensei em ficar feliz porque eu sabia que a minha filha ia nascer. E... assim, mas falar pra mim que não é necessário. Se eu tivesse com 9 centímetros de dilatação e eu fiquei assim, eu não aguentava, e o anestesista veio me fazer umas perguntas e eu gente, minha anestesia depois pergunta. Aí ele, olha, pra fazer a cesárea tem que estar no mínimo 6 horas sem comer. Eu falei, olha, comer eu não comi, mas meio-dia eu bebi um pouco de água, não consegui comer. Aí ele, olha, mas não tem como você esperar mais. Eu, aleluia, né? Pelo menos alguém teve essa visão que não dava mais pra esperar. Gente, pelo menos uma pessoa conseguiu identificar que não dava mais pra mim esperar. E eu fiquei pensando, gente, se falasse pra mim, olha, é a última dor. A última pra você, sua filha nascer assim de parto natural, tipo, vai ser a última dor? Eu acho que eu não daria conta, não. Não, eu já tava abalada demais. E acho que umas 17 alguma coisa, era quase 17 horas, aí eu entrei pro centro cirúrgico. A anestesia, né, eu não sentia, mas quando ele foi fazer anestesia, ele teve que esperar 3 contrações. Minha contração tava muito assim, bem seguida. E aí colocou lá e aí quando ele me colocaram na cama, eu comecei a ficar triste, tipo assim, vou me cortar o meio. Cada coisa que passa na nossa cabeça. Eles vão me cortar o meio. Se eu conseguir, eu não sei, se eu conseguir editar o vídeo, eu vou colocar minha foto, como que eu fiquei quando eu saí do parto. E como que eu fui pro hospital. Então assim, pra finalizar o vídeo, minha princesinha nasceu às 17h15. E assim, quando eu tava lá na maca, pra ela nascer, assim, eu achei... E assim, foi muito, assim, meu parto pra mim, ele foi assim, desumano, assim, humanização quase zero.
Eles me prepararam, colocaram lá os lençol e tal. A única pessoa que conversou comigo foi o anestesista. Aí ele conversou, ele fez pergunta. Eu tava mó já grogue de tanto sofrimento, mas eu lembro que ele conversou comigo. Os outros, aí alguém, a equipe, acho que a equipe de enfermagem foi lá, arrumou, colocou aquele lençol e tudo mais. E os médicos foram lá e fizeram a cirurgia. Nenhum chegou pra mim, olha, eu vou fazer a sua cirurgia, vai dar certo. Ou nada, só simplesmente foi lá e eu vi eles conversando assim. Eu lembro que quando ele me abriu, assim, não senti nada, tava bem anestesiada. E ele falou assim, a única coisa que eu lembro, eles conversando, e também falou assim, alguma coisa do mioma. Não sei. Eles me deram um papel com resumo do meu parto, mas você acredita que até hoje eu não li? Eu fiquei muito curiosa, achei que depois eles iam vir conversar comigo, que eu poderia até perguntar, eu queria perguntar sobre o mioma, se tirou, se não tirou, mas eu acho que não pode, né? Enfim. E, tipo assim, eles vão lá como se fosse o quê? Um objeto. Vai lá, corta, faz o que tem que fazer. Não fala nem um A comigo. Tipo assim, eu nem sei quem fez meu parto. Eu não sei quem fez, não fez. E quando a minha filha nasceu, eu não tinha reação de falar um oi pra ela, assim. Eu tava muito mal, de tanto que eu já tinha sofrido, de tanta dor que eu já tinha passado. Eu olhei assim pra ela, mas, tipo assim, se eles não tivessem me mostrado, minha filha, eu não teria acho que nem sentido falta. Porque de tanto sofrimento que eu tava, tanto sofrimento. E minha bonequinha nasceu, e o anestesista, o médico falou assim, tira foto. Ela pegou o celular do pai dela e tirou uma foto nossa. Gente, eu sempre, lógico que eu ia querer, no meu estado normal, eu ia querer tirar uma fotinha, nossa primeira fotinha, assim, na hora do nascimento. Se não fosse ele, a gente nem tinha tirado essa foto. E a gente tirou a fotinha nossa. Mas eu tava em outro mundo, assim, em outro nível, assim, de dor, de tudo. Levaram ela e eu não lembro mais de nada. Apagada. Aí depois, quando alguém veio me chamar, eu tava lá numa sala, no meio do nada lá, largada lá no meio de uma sala. Aí a equipe de enfermagem não tem o que reclamar. Maravilhosa, me entenderam muito bem. E uma enfermeira foi até visitar a gente lá na maternidade. Mas de médico, assim, médico residente, não é falando mal da categoria, mas que foi muito desumano, assim. Não foi todos, que teve médicos muito bons que me atenderam. A médica que me internou, assim, foi gente boa que me internou, porque senão eu nem tinha sido internada, né? Acho que ainda estaria aqui esperando. Mas assim, minha filha, eu digo, minha bebezinha aqui, ó, 4 meses, né, mamãe? É um milagre, né, Estrela? Minha filha foi um milagre. Foi um milagre, assim, porque tudo que eu passei e ter que ficar esperando, assim, eu posso dizer que minha filha é um milagre. De tudo, né, amor? E eu tô muito feliz com a minha filhinha. E depois a gente vai esquecendo um pouco, assim. Se eu fosse contar, assim, tudo detalhadamente do meu sofrimento, do que eu passei, acho que era muito mais intenso. Mas realmente, com o tempo a gente vai esquecendo um pouco. Mas é bom, porque senão a gente vai... É muito traumático, assim. Mas é maravilhoso, assim, ter a minha princesinha comigo, minha companheirinha. Todo dia a gente passeia de manhã e final do dia.